O sentido da vida. Duvido que um médico possa responder a essa questão em termos genéricos. Isso porque o sentido da vida difere de pessoa para pessoa, de um dia para o outro, de uma hora para outra. O que importa, por conseguinte, não é o sentido da vida de um modo geral, mas antes o sentido específico da vida de uma pessoa em dado momento. Formular essa questão em termos gerais seria comparável a perguntar a um campeão de xadrez: diga-me, mestre, qual o melhor lance do mundo? Simplesmente não existe algo como o melhor lance ou um bom lance à parte de uma situação específica num jogo e da personalidade peculiar do adversário. O mesmo é válido para a existência humana. Não se deveria procurar um sentido abstrato da vida. Cada qual tem sua própria vocação ou missão específica. Cada um precisa executar uma tarefa concreta que está a exigir uma realização. Nisso, a pessoa não pode ser substituída, nem pode sua vida ser repetida. Assim, a tarefa de cada um é tão singular como a sua oportunidade específica de levá-la a cabo. Uma vez que cada situação na vida constitui um desafio para a pessoa e lhe apresenta um problema para resolver, pode-se, a rigor, inverter a questão pelo sentido da vida. Em última análise, a pessoa não deveria perguntar qual o sentido da sua vida, mas antes deve reconhecer que é ela que está sendo indagada. Em suma, cada pessoa é questionada pela vida, e ela somente pode responder à vida respondendo por sua própria vida. A vida, ela somente pode responder sendo responsável. A essência da existência. Essa ênfase sobre a responsabilidade reflete-se no imperativo categórico da logoterapia. Viva como se já estivesse vivendo pela segunda vez, e como se na primeira vez você tivesse agido tão errado como está prestes a agir agora. Parece-me que nada estimula tanto o senso de responsabilidade de uma pessoa como essa máxima, a qual a convida a imaginar, primeiro, que o presente é passado, e, em segundo lugar, que o passado ainda pode ser alterado e corrigido. Semelhante preceito confronta-o com a finitude da vida e com o caráter irrevogável daquilo que ela faz da sua vida e de si mesma. A logoterapia procura criar no paciente uma consciência plena de sua própria responsabilidade. Por isso, precisa deixar que ele opte pelo que ou perante quem ele se julga responsável. Eis porque o logoterapeuta é, dentre todos os psicoterapeutas, o que menos se vê tentado a impor julgamentos de valor a seus pacientes, porque jamais lhes permitirá transferir ao médico a responsabilidade de julgar. Por isso, é o paciente quem decide se deve interpretar a tarefa de sua vida como sendo responsável perante a sociedade ou perante sua própria consciência. Há pessoas, no entanto, que não interpretam suas vidas simplesmente como uma tarefa a elas designada, mas também em função do contramestre que lhes atribuiu a tarefa. A logoterapia não é instrução nem pregação. Ela está tão distante do raciocínio lógico como da exortação moral. Em linguagem figurada, o papel do logoterapeuta é antes o de um oculista que de um pintor. O pintor procura transmitir-nos uma imagem do mundo como ele vê. O oftalmologista procura capacitar-nos a enxergar o mundo como ele é na realidade. O papel do logoterapeuta consiste em ampliar e alargar o campo visual do paciente, de modo que todo o espectro de sentido em potencial se torne consciente e visível para ele. Ao declarar que o ser humano é uma criatura responsável e precisa realizar o sentido potencial de sua vida, quero salientar que o verdadeiro sentido da vida deve ser descoberto no mundo, e não dentro da pessoa humana ou de sua psique, como se fosse um sistema fechado. Chamei essa característica constitutiva de a autotranscendência da existência humana. Ela denota o fato de que o ser humano sempre aponta e se dirige para algo ou alguém diferente de si mesmo, seja um sentido a realizar ou outro ser humano a encontrar. Quanto mais a pessoa esquecer de si mesma, dedicando-se a servir uma causa ou a amar outra pessoa, mais humana será e mais se realizará. O que se chama de autorrealização não é de modo algum um objeto atingível, pela simples razão de que quanto mais a pessoa se esforçar, tanto mais deixará de atingi-lo. Em outras palavras, a autorrealização só é possível como um efeito colateral da autotranscendência.
Até aqui mostramos que o sentido da vida sempre se modifica, mas jamais deixa de existir. De acordo com a logoterapia, podemos descobrir esse sentido na vida de 3 diferentes formas. Número 1, criando um trabalho ou praticando um ato. Número 2, experimentando algo ou encontrando alguém. Número 3, pela atitude que tomamos em relação ao sofrimento inevitável. A primeira, o caminho da realização é bastante óbvia. A segunda e a terceira necessitam de uma melhor elaboração. A segunda maneira de encontrar um sentido na vida é experimentando algo, como a bondade, a verdade, a beleza, experimentando a natureza, a cultura, ou ainda experimentando outro ser humano em sua originalidade única, amando-o. O sentido do amor. Amor é a única maneira de captar outro ser humano no íntimo de sua personalidade. Ninguém consegue ter consciência plena da essência última de outro ser humano sem amá-la. Por seu amor, a pessoa se torna capaz de ver os traços característicos e as feições essenciais do seu amado. Mas ainda ela vê o que está potencialmente contido nele, aquilo que ainda não está, mas deveria ser realizado. Além disso, por meio do seu amor, a pessoa que ama capacita a pessoa amada a realizar essas potencialidades, conscientizando-a do que ela pode ser e do que deveria vir a ser. Aquele que ama faz com que essas potencialidades venham a se realizar. Na logoterapia, o amor não é interpretado como um mero epifenômeno, fenômeno que ocorre como um resultado de um fenômeno primário, de impulsos, instintos, no sentido de uma assim chamada sublimação. O amor é um fenômeno tão primário como o sexo. Normalmente, o sexo é uma modalidade de expressão do amor. O sexo se justifica e é até santificado no momento em que for veículo do amor, porém apenas enquanto o for. Desta forma, o amor não é entendido como um mero efeito colateral do sexo, mas o sexo é um meio de expressar a experiência daquela união última chamada amor. A terceira forma de encontrar um sentido na vida é sofrendo. O sentido do sofrimento. Não devemos esquecer nunca que também podemos encontrar sentido na vida quando nos confrontamos com uma situação sem esperança, quando enfrentamos uma fatalidade que não pode ser mudada. Porque o que importa, então, é dar testemunho do potencial especificamente humano no que ele tem de mais elevado e que consiste em transformar uma tragédia pessoal num triunfo, em converter nosso sofrimento numa conquista humana. Quando já não somos capazes de mudar uma situação, podemos pensar numa doença incurável como um câncer que não se pode mais operar. Somos desafiados a mudar a nós próprios. Quero citar um exemplo bem claro. Certa vez, um clínico geral de mais idade veio me consultar por causa de uma depressão muito profunda. Ele não conseguia superar a perda de sua mulher, que faleceu fazia 2 anos e a qual ele amara acima de tudo. Bem, como eu poderia ajudá-lo? O que eu lhe poderia dizer? Abstive-me de lhe dizer qualquer coisa e, ao invés, o confrontei com a pergunta: que teria acontecido, doutor, se o senhor tivesse falecido primeiro e sua esposa tivesse que lhe sobreviver? Ah, disse ele, isso teria sido terrível para ela, ela teria sofrido muito. Ao que retruquei: veja bem, doutor, ela foi poupada desse sofrimento e foi o senhor que a poupou dele. Mas agora o senhor precisa pagar por isso, sobrevivendo a ela e chorando sua morte. Ele não me disse uma palavra, apertou minha mão e calmamente deixou meu consultório. Sofrimento, de certo modo, deixa de ser sofrimento no instante em que se encontra um sentido, como o sentido de um sacrifício. É claro que essa não foi propriamente uma terapia, uma vez que, em primeiro lugar, seu desespero não era nenhuma doença. Em segundo, eu não podia alterar sua sina, não podia ressuscitar sua esposa. Mas o que eu consegui naquele momento foi mudar sua atitude frente ao destino inalterável, visto que a partir daquela ocasião ele pelo menos podia ver um sentido em seu sofrimento. Um dos princípios fundamentais da logoterapia está em que a principal preocupação da pessoa não consiste em obter prazer ou evitar a dor, mas antes em ver um sentido em sua vida. Essa é a razão por que o ser humano está pronto para sofrer, sob a condição, é claro, de que seu sofrimento tenha um sentido. É preciso deixar perfeitamente claro, no entanto,
que o sofrimento não é de modo algum necessário para se encontrar sentido. Insisto apenas que o sentido é possível mesmo a despeito do sofrimento, desde que naturalmente o sofrimento seja inevitável. Se ele fosse evitável, no entanto, a coisa significativa a fazer seria eliminar sua causa, fosse ela psicológica, biológica, política. Sofrer desnecessariamente é ser masoquista e não heróico. Edith Joelson, que em vida foi professora de psicologia da Universidade da Geórgia, afirmou em seu artigo sobre logoterapia que nossa atual filosofia de higiene mental acentua a ideia de que as pessoas deveriam ser felizes, que infelicidade é sintoma de desajuste. Esse sistema de valores poderia ser responsável pela circunstância de o fardo da infelicidade inevitável ser acrescido da infelicidade pelo fato de a pessoa ser infeliz. Em outro ensaio, ela manifesta esperança de que a logoterapia possa ajudar a reagir contra certas tendências pouco sadias na atual cultura americana, em que o sofredor incurável recebe muito pouco oportunidade de ter orgulho do seu sofrimento e de o considerar enobrecedor, ao invés de degradante. Tanto é que ele não só é infeliz, mas também tem vergonha de ser infeliz. Existem situações em que se está impedido de trabalhar ou de gozar a vida. O que, porém, jamais pode ser excluído é a inevitabilidade do sofrimento. Ao aceitar esse desafio de sofrer com bravura, a vida recebe um sentido até seu derradeiro instante, mantendo esse sentido literalmente até o fim. Em outras palavras, o sentido da vida é um sentido incondicional, por incluir até o sentido potencial do sofrimento inevitável. Gostaria de recordar aquilo que foi, talvez, a mais profunda experiência por que passei no campo de concentração. As chances de sair dali com vida não passavam de uma a cada 28, como se pode verificar facilmente nas estatísticas. Não parecia nem mesmo possível e muito menos provável que o manuscrito do meu primeiro livro, que ocultei dentro da minha capa ao chegar em Auschwitz, jamais pudesse ser salvo. Assim, tive que sofrer e superar a perda do meu filho. Parecia agora que nada nem ninguém sobreviveria a mim, nem um filho físico, nem um filho espiritual que fossem meus. Vi-me assim confrontado com a questão de: se dentro dessas circunstâncias minha vida carecia de qualquer sentido, em última análise. Eu ainda não percebia que uma resposta para essa questão com que eu estava me debatendo tão desesperadamente já estava à minha espera e que pouco depois ela me seria dada. Foi quando tive que entregar minha roupa e, em troca, herdei os trapos surrados de um recluso que foi mandado para a câmara de gás, logo depois de sua chegada à estação ferroviária de Auschwitz. Em lugar do grande número de páginas do meu manuscrito, encontrei no bolso da capa recém-adquirido uma única página, arrancada de um livro de orações hebraico, contendo a principal oração judaica, o Shema Israel. Como interpretar semelhante coincidência, se não como o desafio no sentido de viver meus pensamentos em vez de simplesmente colocá-los no papel? Lembro-me de que pouco depois me pareceu que eu morreria em um futuro próximo. Dentro dessa situação crítica, entretanto, eu tinha uma preocupação diferente da maioria dos meus companheiros. A pergunta deles era: será que vamos sair com vida deste campo? Caso contrário, todo esse sofrimento não tem sentido. A pergunta que atormentava a mim era: será que tem sentido todo esse sofrimento, toda essa morte ao nosso redor? Caso contrário, não faz sentido sobreviver uma vida cujo sentido depende de semelhante eventualidade, escapar ou não escapar, em última análise, nem valeria a pena ser vivida. Problemas metaclínicos. Cada vez mais, os psiquiatras são procurados por pacientes que os confrontam com problemas humanos e não tanto com sintomas neuróticos. Parte das pessoas que hoje buscam um psiquiatra teria procurado um pastor, um sacerdote ou um rabino em épocas anteriores. Agora, elas frequentemente recusam seu encaminhamento para clérigos e, ao contrário, confrontam um médico com questões como: qual é o sentido da vida, então? Um logodrama. Gostaria de citar um outro exemplo.
A mãe de um menino que morreu da idade de 11 anos deu entrada em minha clínica após uma tentativa de suicídio. O Dr. Kirk Kokorek convidou-a a participar de um grupo terapêutico. Ocorreu que nessa ocasião eu entrei na sala da clínica em que ele dirigia um psicodrama. Ela estava contando sua história. Quando seu filho morreu, ficou sozinha com outro filho mais velho, que era paralítico, vítima de uma paralisia infantil. O pobre rapaz estava preso a uma cadeira de rodas. Sua mãe, entretanto, rebelou-se contra o destino dela. Mas quando tentou o suicídio, juntamente com ele, foi o filho paralítico que a impediu. Ele gostava de viver. Para ele, a vida continuou a ter muito sentido ainda na cadeira de rodas. Por que não se dava o mesmo com a sua mãe? Como poderia a vida dela ainda ter um sentido? E como poderíamos ajudá-la a se conscientizar disso? Improvisando, entrei no diálogo e perguntei a outra mulher no grupo por sua idade, ao que ela respondeu 30 anos. Repliquei: Não, você agora não está com 30 anos, mas sim com 80, deitada no leito de sua morte. E agora você olha para trás para sua vida, uma vida sem filhos, mas plena de sucesso financeiro e muito prestígio social. Convidei-a então a imaginar como ela se sentiria dentro dessa situação. O que você acha disso? O que vai dizer para si mesma? Vou citar o que ela realmente disse de uma fita gravada naquela sessão. Ah, casei com um milionário, tive uma vida fácil, cheia de riqueza, aproveitei bem. Flertei com homens, os provoquei, mas agora estou com 80 anos, não tenho filhos próprios. Olhando para trás, como uma mulher de muita idade, não consigo ver para que foi tudo isso. Na realidade, preciso dizer que minha vida foi um fracasso. Convidei então a mulher que tinha o filho paralítico a se imaginar em situação idêntica, repassando a sua vida. Vejamos o que ela disse conforme está gravado na mesma fita. Desejei ter filhos e esse desejo me foi concedido. Um menino morreu, mas o outro, paralítico, teria sido mandado para uma instituição se eu não tivesse ficado com ele, cuidando dele. Mesmo que ele seja deficiente, completamente dependente, não deixa de ser meu filho. Assim, eu fiz com que ele pudesse ter uma vida plena. Fiz do meu filho uma pessoa melhor. Nesse ponto, houve uma explosão de lágrimas e, chorando, ela continuou: Quanto a mim, posso encarar tranquila minha vida passada, porque posso dizer que minha vida foi rica em sentido e dei duro para realizá-la. Fiz o melhor que pude. Dei a meu filho o melhor. Minha vida não foi um fracasso. Encarando sua vida passada como se estivesse no leito da morte, ela repentinamente pôde ver um sentido em sua vida, um sentido que incluía até mesmo todos os seus sofrimentos. Da mesma forma, ficara igualmente claro que uma vida de pouca duração, como por exemplo a do seu filho morto, podia ser tão rica em alegria e amor a ponto de conter mais sentido do que uma vida que durasse 80 anos. Pouco depois, passei para outra questão, dirigindo-me dessa vez ao grupo inteiro. Perguntei se um macaco utilizado para produzir soro contra a poliomielite e que por essa razão fosse picado vez após vez, seria algum dia capaz de captar o sentido do seu sofrimento. O grupo negou unanimemente, pois com sua inteligência limitada ele não poderia entrar no mundo dos seres humanos, ou seja, o único mundo no qual seu sofrimento seria inteligível. Fui em frente com a seguinte pergunta: e como é com o ser humano? Vocês têm certeza de que o mundo humano é um ponto final na evolução do cosmos? Não é concebível que ainda haja uma dimensão possível, um mundo além do humano? Um mundo em que a pergunta pelo sentido último do sofrimento encontraria alguma resposta?